sejam todos bem-vindos ao Estudando a Bíblia. Eu sou o Fernando Rabelo, quero poder compartilhar com vocês o que tenho aprendido através dos estudos das Escrituras Sagradas. Nós estamos no livro de Romanos, estamos no capítulo 11, inclusive toda a série dos estudos do livro de Romanos estão na nossa playlist aqui no canal do YouTube e também no nosso site, que é o estudandabiblia.org. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí e vamos ler então Romanos capítulo 11. Eu vou fazer aqui a introdução, tá? Deus então não rejeitou o seu povo e o salvará. Iniciando o capítulo 1. O versículo 1, perdão. O resto de Israel já é uma prova, tá? Pergunta então, não teria Deus porventura repudiado o seu povo? Paulo aqui está fazendo uma pergunta, né? De modo algum, e agora ele responde dizendo, né? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera? Ou não sabeis o que diz as Escrituras a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? E aí Paulo faz uma midrash aqui com o livro de 1 Reis, capítulo 18, né, capítulo 19, enfim, ele explica e traz para aquele contexto o resto de Israel, aqueles que ficaram, aqueles que não tiveram os teus olhos fechados, né, aqueles que não tropeçaram na rocha que ficou em Sião. Então Paulo está explicando para nós que nós estamos no capítulo 11, né, desde o primeiro capítulo até agora, até o capítulo 10, Paulo vem falando sobre os gentios. E para você que não sabe, os gentios, quem eles eram designados os povos da terra, tá? Os que viviam no paganismo, pessoas que tinham vários deuses, cultuavam vários deuses, participavam, né, de cultos a outros deuses. Enfim, se a gente estudar um pouquinho aquela cultura daquela época, a gente vai ver que era muita depravação, tinha muita questão sexual também dentro dos próprios templos ali. Se a gente pegar o contexto ainda dos gregos, né, Deus Dionísio, Afrodite, do amor, enfim, diversos sistemas religiosos haviam ali naquela região, né, que proclamavam o que havia na boca do maligno. E agora essas pessoas estão conhecendo ao Messias de Israel, estão conhecendo ao Jesus, estão sendo salvos e se aproximando aí de Israel. Então, por esse motivo dos judeus terem os teus olhos fechados, aqueles que pecaram, aqueles que estavam buscando uma lei para serem salvos, ao invés de buscarem essa lei através da fé, né, que é imputada em nossos corações, através dos judeus que fizeram isso, a salvação foi aberta então para todo mundo. E agora os gentios, da que Paulo está exortando, né, explica, né? Gente, a gente está falando sobre os gentios, que Deus abriu as portas para que os gentios pudessem entrar e serem salvos. Mas olha, observem também os judeus, eles são inclusive Paulo vai falar aqui agora, né? Eles são as raízes, né? E vocês são os ramos, né? Então prestem atenção, né? Não tenham orgulho. Inclusive a palavra orgulho, ela remete você a ser superior a outra pessoa. A gente nem pode introduzir essa palavra no nosso vocabulário, mas para elucidar aqui esse estudo, é bom trazer essa palavra para entender, né, que quando a gente se eleva, né, a gente acaba nos tornando aí aquilo que Paulo não desejava a ninguém ali de Roma, como todos os outros gentios, tá? Então Deus, porventura, ele não rejeitou Israel, tá? Prova disso é que Paulo, ele é benjaminita, da tribo, né, de Benjamim, filho de Abraão, não é? Por que eu falo isso, tá? Porque Deus preservou homens, mulheres, para que pudessem, então, provar, né, do amor de Deus, para que pudessem ver com os teus olhos o Messias, que foi prometido desde os tempos dos profetas. Aquilo que Deus havia prometido, ele cumpriu na pessoa de Jesus, onde ele trouxe o Messias, onde o Messias cumpriu ali, que está em Isaías 53, nós estamos hoje, falando agora neste momento, no tempo de Páscoa, né, uma festa judaica, onde o Cristo fez ali
a sua aliança com os que são deles, né? Então percebam que todas essas questões que estão acontecendo, elas remetem ao quê? À salvação de Jesus, tá? Ao sacrifício de Jesus. E assim nós somos salvos através da fé. Aqueles que tiveram seus olhos fechados não puderam ver o que o Messias estava ali, frente a eles. E quando Paulo traz aqui para nós aquela passagem de Elias, né? 1 Reis, capítulo 18, e aí 19, que depois acontece aquela questão que ele vai para o deserto, né? Depois dali de Jezabel, que injurou a morte. O mesmo contexto que naquele momento em que o profeta sentia-se sozinho e achava que só havia ele, todos os outros profetas haviam sido mortos, Deus falou, não, eu preservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. E o mesmo contexto, nesse cenário de preservação, nesse cenário em que Deus preserva os teus filhos, aqueles que Ele concede a sua graça, fazendo mais uma vez uma medesh com Esaú e com Jacó, que até mesmo Paulo fala, né? Antes mesmo deles nascerem, Deus já havia feito a promessa. Não dependeu de que a atitude de Jacó ou de Esaú ou exaltasse ou colocasse em tal posição. Até mesmo o próprio nome de Jacó remete aos feitos que ele fez antes da sua conversão, antes do seu batismo. Ok? Caso você não tenha estudado essa passagem de Jacó, a gente tem aqui no nosso site a troca do nome de Jacó para Israel, para você entender. Ok? Bom, naquele tempo, o povo de Israel, lá na época de Elias, até mesmo nos tempos de Paulo, até mesmo nos nossos dias atuais, o povo havia se perdido. O povo havia se perdido no caminho da retidão, no caminho de Deus, no caminho reto, né? E preferiram adorar outros deuses. Hoje a nossa sociedade está repleta de deuses. Um dos mais famosos é o próprio dinheiro. Tá bom? Então, desde aquela época, como nos nossos dias atuais, não é diferente. Então temos que sim nos levantar e pregar o Evangelho, viver o Evangelho todos os dias na nossa vida, ok? Porque o problema é o silêncio dos bons. Esse é o problema. Então os bons têm que ser levantados, temos que sim nos posicionar e temos que sim levar o Evangelho a mais pessoas. Bom, naquela ocasião ali em que Paulo fala, como Deus havia preservado 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal, no mesmo contexto Paulo disse que naquele momento Deus havia preservado, inclusive Paulo era fariseu. Ele chegou a presenciar muitas mortes eu vou falar cristãos, tá? Porque naquela época esse termo ainda nem havia sido cunhado, tá? E para você que não sabe o que é cristão, é pequeno Cristo. Ok? Os seguidores de Cristo. Então, naquele momento, o termo cristão ainda não, mas o termo uso do caminho, sim. Aí a gente vê essa passagem em Atos, enfim, nos Evangelhos. Então, nós temos o quê? Paulo trazendo naquele mesmo contexto ali, que ele foi preservado, ele teve sua conversão no caminho para Damasco, teve os seus olhos abertos, e agora ele enxerga aquilo que Deus havia prometido através dos profetas. E ele, com os seus próprios olhos, pôde ver o Messias, né? Paulo, por que me persegues? E aí ele ouve a voz de Deus, que era a própria voz do Messias. Naquele caminho ali para Damasco, Paulo teve sua conversão, teve sua vida transformada. E aqui ele traz para nós esse testemunho e explica que Deus preservou os seus irmãos judeus. E Paulo pede também para que, de alguma forma, através dos gentios, ele possa causar o quê? Ciúmes com o seu povo, para que ele possa ver a salvação de alguns deles. Ok? É isso que Paulo fala, né? Paulo faz uma comparação dos seus tempos ali de Elias, faz a comparação com o seu tempo atual. Pela graça divina, o Senhor separou os deles para testemunharem o Messias, né? Deus então não preservou esses homens crentes do Messias por causa das suas obras, ok? Até mesmo, vou trazer aqui uma citação de Mateus, por exemplo, 13:15, que Jesus fala: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com os seus ouvidos, e fecharem então os teus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso sobre aqueles que tiveram seus olhos
fechados, que é o contexto da qual nós estamos estudando aqui neste momento, nesses primeiros capítulos do livro de Romanos, capítulo 11. Eu trouxe essa citação para entender porque se aqueles fariseus ou qualquer outro que estava ali naquele momento, na presença de Jesus, tivesse os seus olhos abertos, ou enxergasse, tirasse as tradições humanas, a lente das tradições humanas dos olhos e pudesse enxergar o Messias, Jesus havia curado, Jesus havia convertido aquelas pessoas ao caminho certo, ao caminho da justiça que vem através da fé. Inclusive, essa questão de Deus escolher uns, rejeitar outros, muitas vezes para selecionar aqueles que realmente querem estar com Deus, aqueles que realmente querem ter compromisso com Deus. Porque falar que é cristão, falar que é de Deus é muito fácil. O que a gente vê é quando se prova a sua conduta e principalmente é quando todos não estão olhando. Quando todo mundo está olhando, beleza, é fácil manter uma postura. Agora, quando não estão, aí que está. Então, um dos motivos até mesmo de Jesus falar em parábolas é justamente esse. Não eram todos, tá? E eu me refiro aqui aos israelitas naquele momento, que receberiam, né, os mistérios de Deus, mas somente alguns. Por isso que Deus preservou naquele tempo de Elias 7.000 homens, e por isso que nos tempos do Messias, Deus separou alguns. Os próprios apóstolos, né, os enviados, eram judeus. Paulo ele foi incluído aí posteriormente, né, depois que Jesus havia escolhido os 12, Paulo ele é integrado. Eu já comentei que nada ele ficou devendo contra os outros 11 apóstolos, né, os outros 12 apóstolos. E tudo isso que acontece é porque Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, fez com que Paulo estivesse ali. Vou trazer mais uma citação aqui de Mateus, do livro de Mateus, capítulo 13, do verso 11. Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus, porque a vós, né? Jesus está falando na segunda pessoa para os seus irmãos judeus que estavam ali ouvindo, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos do céu, né? Perdão, né? Do reino dos céus. É um reino só, né? Conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhe és dado, pois ao que tem lhe será dado mais, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Vejam só essa parábola de Jesus, que elucida para nós tudo o que Paulo está explicando para a gente aqui. Os olhos daqueles foram fechados. Mesmo eles enxergando, eles não tinham essa plena visão, porque estavam com os seus olhos fechados. Jesus, ele bateu muito na tese da tradição humana, que os fariseus criaram justamente para colocar mais cargas nas costas das pessoas. Nem eles conseguiram carregar esses fardos, nem os seus pais, vejam só. Só que Jesus ele dá a dica para a gente. Se a gente se arrepender, se a gente buscá-lo de todo o nosso coração, e se nós tivermos fé, nós seremos salvos. Então Paulo também aqui dá continuidade sobre sua teologia inspirada pelo Espírito de Deus, tá? Sobre essa eleição. O Senhor fez isso para a salvação de todo mundo, né? Judeus e não judeus. Então os judeus não crentes ali no Mashiach, no Messias, teriam tropeçado para cair de propósito. E ele faz essa pergunta, sem a esperança de serem salvos? Porque a gente está falando que eles tropeçaram. Só que Paulo está explicando, será que os judeus, não crentes no Messias, teriam tropeçado para cair de propósito sem a esperança de levantar-se? E aí Paulo responde, de modo algum, mas da queda de alguns judeus resultou em salvação para os gentios, que são os não-judeus, para assim excitar os ciúmes no povo judeu não crente no Messias. Então, se a queda dos judeus não crentes no Messias trouxe riqueza para os gentios, imagine quando os judeus começarem a crer. Imagine o fruto que se dará nessa totalidade. Imagine o fruto, né? Se dará essa totalidade. E vale ressaltar aqui que fazer voltar a morte
da morte, né, para a vida, é obra particularmente maravilhosa, reservada somente ao poder de Deus. Então Paulo está explicando, se os judeus que caíram, ele está dizendo que eles terão esperança de voltarem, ok? Voltarem ao seu estado original. Então imagine o fruto que se dará nessa totalidade, se não a vida dos que foram mortos. Vejam, percebam esse mistério aqui, essa revelação que Paulo traz, e ele até mesmo fala que não colocais na conta de sábios essa revelação, porque eu mesmo estou revelando a vocês todas essas coisas. Bom, vamos partir aqui, espero que você tenha compreendido. Vamos partir então aqui para os versos do 13 ao 24. Vamos estudar os versos 13 ao 24. Eu vou dar continuidade aqui. E quanto a vocês gentios, mais uma vez, não judeus, eu digo, Paulo, ele traz a primeira pessoa, eu, Paulo, enquanto for apóstolo dos gentios, ele honrará o seu ministério, na esperança de provocar o ciúme dos judeus não crentes no Messias, como eu expliquei para vocês, né? E a fim de salvar alguns deles, pois se com a rejeição dos judeus resultou na reconciliação do mundo, no mundo gentílico, né? O mundo dos não-judeus, porque Deus havia dado a revelação a eles, e os que estavam fora eram pagãos ou gentios, imersos no paganismo, coisa que Deus repudia, tá? Então, se com a rejeição dos judeus, no sentido aqui da fé, resultou a reconciliação do mundo gentílico, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Versos do 13, agora, dando início para você. Como eu expliquei, né? Paulo ele traz esse mistério e essa revelação, e é muito importante para a gente compreender, porque se a gente pega esse contexto de Paulo em relação aos ciúmes, porque Moisés também traz esse mesmo princípio lá em Deuteronômio, onde ele diz que Deus levantaria uma nação, né, e que os judeus ficariam com ciúmes, né, se eles pecassem. Isso era condicional. Percebam, gente, será que nós como cristãos, será que nós estamos desenvolvendo algo em nossa cultura, principalmente na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa família, que vai fazer com que o judeu, que é versado na lei, que conhece a Torá, que conhece os profetas, que conhece a Bíblia por inteira ali, será que conhece as festas de Deus principalmente? Hoje a gente está imerso no paganismo total em nossa sociedade, com as festas pagãs que foram introduzidas na nossa cultura. E a gente acha isso tudo normal. Infelizmente. Então, será que a gente está desenvolvendo esses ciúmes para que o judeu olhe e fale assim, olha, nós temos que crer então no Messias, né? No Messias, porque o que eles veem é o Messias de Roma. Tiraram o Messias de Israel e levaram para Roma. Então, em Roma, a gente precisa tirar aquela roupa romana de Jesus. É isso que nós temos que tirar. E se o império, que dizem que o império romano acabou, está muito enganado, porque ele persiste até os dias de hoje. E ele é lembrado através da nossa conduta, através da nossa cultura que a gente vive hoje. Tá? Eu falo por mim, por exceção, que eu evito muitas vezes estar dentro desse tipo de cultura. Apesar que muitas vezes, né, nós temos isso enraizado nas nossas famílias. Mas nós estamos trazendo hoje uma palavra onde nós temos que nos reservar, prestar atenção nas festas de Deus, principalmente na festa da Páscoa, uma festa judaica. É uma festa judaica que nós hoje comemoramos a festa de uma forma totalmente pagã. Ok? Então percebam isso, observem essas coisas para que a gente desenvolva aquilo que Paulo, por princípio, trouxe aos romanos, aos de Corinto. Trouxe essa revelação para nós vivermos isso todos os dias em nossa vida. Vamos seguir aqui dos versos do 16 ao 24. Tá? A oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Essa analogia que Paulo faz é sensacional. Sensacional. Tá? Ele traz um contexto da sua época, onde muitas pessoas do cultivo, que trabalhavam com essa questão da horta, tinham um conhecimento muito extenso. Hoje, na nossa sociedade, pode ser mínimo conhecimento disso. Mas quando você ver essas imagens, você compreenderá o que Paulo está querendo nos explicar, o que Paulo está trazendo para nós. Tá? Então percebam, vamos lá, e se as primícias de algo for santas, Paulo ele fala sobre o pão, né? O pão da preposição, matzah. Então se as primícias são santas,
a massa também será santa. Qual é o princípio aqui? Se a matéria-prima de algo é santa, todo o resto vai ser santo. Então, se eu começo algo em santidade, todo o resto será santidade. É tipo isso. Exemplo, se a matéria-prima de algo, como eu falei, é santa, todo o resto será, pois foi constituída sobre a matéria-prima que é santa. Então, nessa comparação que Paulo faz, ele se compara com os pães da proposição. E aí ele logo muda o cenário de massa de pão para a raiz de uma oliveira. E a gente vai compreender as duas oliveiras, a oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Aonde os judeus se encaixam e aonde os gentios se encaixam? Quando eu falar gentil aqui, gente, entende que os gentios eles foram introduzidos aos filhos de Deus através de Jesus e hoje são os cristãos, ok? Somos nós, ok? Que éramos chamados de gentios, mas não somos mais. Somos considerados como filhos de Deus. Então vamos verificar essa questão, se comparando agora com o que Paulo vai fazer essa analogia com as duas oliveiras. Tá? Então, se a raiz de uma árvore frutífera, uma raiz de uma árvore frutífera é santa, todo o resto, como o seu fruto, também será santo. Pega aquele princípio da raiz, da matéria-prima do pão. Tá? Então, se a raiz daquela oliveira é santa, os seus frutos serão santos, porque o fruto é consequência da raiz que cresce, que se eleva e que dá frutos, ok? Então, se a raiz dessa árvore frutífera é santa, todo o resto será fruto. E o seu fruto será santo, perdão. E se alguns dos galhos, e aí Paulo fala sobre os ramos, forem cortados, e aí Paulo aqui faz alusão aos judeus, que são a oliveira cultivada, ok? E nesse galho foi introduzido outro galho, e aqui ele se refere aos gentios. Nesse caso, Paulo está se referindo aqui aos gentios, a oliveira silvestre. Para se beneficiar com eles, os judeus, do fruto da oliveira, e aí mais um alerta, não se vangloriem os gentios por serem enxertados na oliveira cultivada, pois se essa oliveira cultivada é a raiz, que são os judeus, ela quem sustenta os galhos, que são os frutos. Ok? Ou seja, a oliveira cultivada é Israel e a oliveira silvestre são os gentios. Quer saber a diferença entre a oliveira cultivada e a oliveira silvestre? Vou deixar um link para vocês aqui observarem as duas árvores. Até na sua composição estética, visualmente falando, elas são diferentes. Observem isso. Então, a oliveira cultivada é Israel e a oliveira silvestre são gentios. Ok? Então, os gentios eram um povo não judeu, como eu expliquei. Depois, os gentios passaram a ser conhecidos como os cristãos, depois de batizados e convertidos do mundo do paganismo. Estes eram integrados à congregação de Deus, a igreja, e se tornavam então filhos de Deus. Então, o Senhor Deus plantou em seu jardim uma oliveira. Essa oliveira cultivada é os judeus. Em alusão a essa oliveira, Paulo se refere que o Senhor a cultivou. Seus frutos são maiores, os seus galhos são de mais vigor, seus frutos são ótimos, e essa oliveira é ideal conforme os padrões de Deus. O Senhor a cultivou, trouxe ensinos, tratou, perdoou os seus pecados e manteve no solo para receber os nutrientes. Essa oliveira é santa, pois foi constituída sobre a santidade dos patriarcas. Se Deus quiser podar essa oliveira, Ele o fará. Se Deus quiser introduzir novos galhos nessa oliveira cultivada, Ele o fará. E é isso que Paulo quer dizer em sua teologia. E assim como Deus fez, Ele introduziu os galhos, os ramos da oliveira silvestre na oliveira cultivada. Então fomos introduzidos na oliveira. E nós não nos devemos, mais uma vez a palavra orgulho, se orgulhar. De todas as formas, essa palavra ela é pejorativa. Tá? Então nunca nos devemos sentirmos orgulhosos, tá? Porque quem nos sustenta é a raiz. E a raiz são dos patriarcas. Ok? Jesus nos uniu a ela. E olha essa imagem aqui, para vocês verem todo esse conceito. O conceito chamado de enxertia. E é fantástico, a imagem traduz as palavras. Ok? Bom, muito bem.
Se os galhos da oliveira cultivada, os judeus, forem cortados pelo motivo, percebam, da incredulidade, os gentios que são oliveira silvestre forem enxertados nessa oliveira cultivada pelo motivo do quê? Da fé no Messias. Os gentios não fiquem orgulhosos, vaidosos ou soberbos, mas, gente, há um alerta, temam muito, muito mesmo, porque se Deus não poupou os galhos naturais e originais, que são judeus, não poupará nós cristãos, não somos mais gentios, né? Não, mas Paulo está falando ali, né? Não poupará você gentil, ok? Que nunca se preocupou com santidade. Então, se nós perseverarmos na bondade, né, nós ficaremos na oliveira, mas se do contrário, nós seremos cortados. E os judeus, se permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Pois se um judeu incrédulo for cortado e este passa a ser crente no Messias, com maior razão, os ramos naturais serão enxertados na oliveira a qual pertencem. Paulo está explicando, não é eu que estou falando, é Paulo que está dizendo no seu livro. Ok? Bom, versos 25 ao 32. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha compreendido. Se não, pause o vídeo, volta, verifique outros vídeos dessa série do livro de Romanos. Comente aqui também, compartilhe com outras pessoas. Tá? A salvação, então, de todo Israel. Paulo trouxe um alerta, assim como os profetas traziam um alerta. Através do alerta, se não se arrependesse, vinha o juízo. Mas Deus sempre trazia uma promessa, sempre trazia uma palavra de esperança. E é nisso na qual nós devemos nos apegar. E aí, Paulo agora, dos versos 25 ao 32, Paulo fala a salvação de todo Israel. Então, o endurecimento dos judeus não crentes no Messias atingiu uma parte somente de Israel, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. Paulo, ele traz uma citação do Taná, né, da Bíblia hebraica, do livro de Isaías, do capítulo 59, dos versos 20 ao 21. Vamos ler? Vamos ler aqui. Eis que o Redentor, o Salvador, virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem de seus pecados. Assevera o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma o Senhor. Aqui é o tetagrama, tá? Que foi traduzido aqui. O meu espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei em sua boca não se afastarão jamais do teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade. Palavra do Eterno. Mas outra citação aqui de Isaías, capítulo 27, verso 9. Porque desse modo será perdoados os pecados de Israel. Esse será o fruto que ele há de recolher da renúncia ao seu pecado, quando reduzir todas as pedras do altar a pedaços, como se fossem pó de giz, quando as estelas, os postes sagrados e os altares de incenso já não permanecerem de pé. Perceberam essa citação que Paulo faz? Justamente explicando para nós essa profecia de Isaías. Deus salvará os judeus enquanto não houver mais poste sagrado, idolatria, incredulidade. E aí Paulo continua, né? Quanto às boas novas, que é o evangelho, né, no grego, os judeus são inimigos de Deus por causa dos gentios, mas quanto à eleição de Deus, os judeus são amados por causa dos patriarcas. Os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Deus escolheu esses homens, escolheu essas pessoas, formou essas pessoas através do patriarca Abraão. A eleição e o evangelho são duas etapas da história da salvação, depois e antes de Jesus, o Messias. Tá? Após o Messias, que alguns judeus recusaram, esses judeus tornaram-se inimigos de Deus, e isto Deus permitiu para favorecer a conversão dos gentios. Mas os judeus continuam um objeto de afeto especial que Deus manifestou aos seus pais antes de Jesus, o Messias, né? No tempo em que os israelitas eram o único povo depositário da eleição de Deus, ou seja, o único povo que trouxe a revelação de Deus e as suas leis. A gente não vê esse tipo de lei em outra sociedade.
o que fizeram uma cópia daquilo de Deus. Vejam o código de Hammurabi, vejam os códigos de Ugarit, né? Aquelas regiões em que tinham os seus deuses. Tudo aquilo é uma cópia do Deus único. É uma cópia daquilo que os judeus tiveram a revelação de Deus lá no Monte Sinai. Bom, para concluir aqui, né, o nosso estudo, Paulo continua dizendo, né, com efeito, como os gentios no passado foram então desobedientes a Deus e agora obtêm essa misericórdia, né, graças à desobediência de alguns judeus, assim também os judeus terão misericórdia no tempo presente, gente. Tá bom? Deus provocou a desobediência de alguns para depois fazer misericórdia a todos. Assim como quando ele escolheu Abraão. Quando ele escolheu aquele homem e fez uma promessa àquele homem. Fez uma promessa e aquele homem já tinha 100 anos de idade e teve seu filho. 110 anos de idade, para ser mais exato. E Sarai, sua esposa, com 99. O filho da promessa, Isaac, deu início a tudo isso. A conclusão da palavra de Deus, ela não voltou atrás, ela foi cumprida. Imagine se dependesse de Jacó. Imagine, aquele que puxou o calcanhar do seu irmão, né? Aquele que fazia tropeçar, mas que enganava. Imagine, então Deus transformou a vida daquele homem. E muitas vezes na Bíblia, quando a gente vê o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, sempre remete a quem? Ao Deus único. Porque foram através dessas pessoas que o próprio Deus se tornou conhecido, inclusive, né, desde ali quando Deus suscita o coração de Faraó. Né? Então todo esse contexto, todas essas coisas que estão acontecendo são justamente as promessas de Deus que foram reveladas e tragas para nós, e está viva até nós, até os dias de hoje. Dou continuidade e nós faremos a nossa conclusão aqui dos versos do 33 ao 36, tá? E aí Paulo continua, né? Quanta riqueza e sabedoria há em Deus, dono de toda ciência. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Paulo conclui com uma citação de Isaías 40, né, dos versos 12 ao 14. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar as extensões dos céus a palmos, medir o pó da terra com um alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno e instruiu-lhe com os seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Paulo está dizendo para aquelas pessoas, olha, mas uns foram escolhidos, outros não. Lembre que Deus concederá misericórdia e graça a todos, tá? Só que quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem deu conselhos ao Senhor? Foi você? Eu não fui. Então como que eu vou olhar pro oleiro que criou-me, me fez o bote e dizer, por que me criou para tal finalidade? Né? Percebam, Deus é quem está no comando, Deus é o nosso Criador e somos filhos dele. Se temos algo que devemos falar, fale diretamente com ele. E Paulo está trazendo essas palavras justamente para quebrar todo o orgulho, toda a prepotência de pessoas que pudessem se auto-intitular como justos, se auto-intitular como alguém que merecia, né, estar junto de Deus. Mas isso nós encontramos através da fé no Messias. Porque tudo é dele, por ele e a ele a glória para os séculos. Amém. E assim eu concluo esse estudo do Romanos capítulo 11. Eu fico feliz, muito feliz mesmo de poder compartilhar. Eu espero que de alguma forma esteja contribuindo, ajudando, de alguma forma possa estar te instruindo. Essa é a realidade. Mas o mais importante mesmo é poder levar o Evangelho a mais pessoas. O mais importante mesmo, eu fico muito feliz de fazer parte dessa comissão. E fico muito grato por todo o conhecimento e sabedoria que Deus tem nos dado e nos ajudado no nosso dia a dia, para que nós pudéssemos estar aqui vivos
e compartilhar essa mensagem com você. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vida e vida em abundância. Fiquem com Deus e tenham todos uma excelente semana. Não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, comente também aquilo que você acha e vamos juntos estudar a palavra do Eterno. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.